Caio, aqui a gente tem, e não é qualquer ministro, é o ministro Alexandre de Moraes criticando a ação da Polícia Federal, ou pelo menos lançando, segundo o que está escrito no Poder 360, lançando dúvidas sobre a atuação da Polícia Federal nesse caso tão específico, o que veio depois da perícia dos telefones de Daniel Vorcaro. Márcia, a Polícia Federal hoje é o grande alvo de todos os alvos dessa investigação do Banco Master. O ministro Alexandre de Moraes, principalmente a mulher, é um alvo possível dessa apuração toda. É muito difícil a gente imaginar que no celular do Daniel Vorcaro não tem ali alguma menção, não estou falando com irregularidade ou com ilicitude ou com ilegalidade, mas só o fato de ter uma relação contratual da esposa do ministro Alexandre com o Daniel Vorcaro já torna ali bem provável que ela também tenha sido mencionada e o próprio ministro. O que acontece? O movimento contra a Polícia Federal tem crescido muito nos últimos dias e parte, principalmente dos advogados que defendem ali os envolvidos nesse caso, de outros advogados também alinhados ao Palácio do Planalto, também cresce no Congresso Nacional e principalmente no Supremo Tribunal Federal, porque eles entendem que a Polícia Federal, ao periciar o celular do Daniel Vorcaro, não deveria ou não poderia legalmente produzir um relatório com 200 páginas. Só que o que a Polícia Federal diz nos bastidores? O que ela fez foi periciar, publicar o que tem em um relatório e entregar para quem de direito, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, já que havia ali uma suspeita de corrupção, né, no caso, contra o ministro Dias Toffoli, né? Ela não poderia simplesmente pegar o que ela encontrou e pedir para fazer o relatório, né? Então tem esse debate. E essa pode ser uma linha de defesa dos envolvidos e do próprio Supremo Tribunal Federal, que tem um ministro apontado ali nesse relatório, para questionar e arguir lá na frente uma eventual nulidade desse caso, se poderia ou não a Polícia Federal fazer isso. E um segundo ponto sobre Polícia Federal, que a gente já começa haveria ali uma insatisfação grande, um incômodo no Palácio do Planalto, com o fato da Polícia Federal ter elaborado esse relatório. A gente não conseguiu confirmar isso, mas tem muita gente próxima ao Palácio do Planalto dizendo que o presidente Lula estaria incomodado com a Polícia Federal por ter avançado ali contra o Supremo. Isso é uma linha ali de defesa muito clara. E não à toa a gente começa a ver outros vazamentos envolvendo outras pessoas, mas não alinhadas ao Palácio do Planalto, como o ministro Dias Toffoli, mas principalmente alguns personagens do Centrão, justamente para que essa investigação mostre o que o governo e o Supremo entende que ela de fato é uma investigação que pega todos os espectros políticos e não apenas respingue tão somente no governo. Mas ali está muito claro que o ministro Alexandre levanta essa tese defendida muito por os advogados dos envolvidos no caso, de que a Polícia Federal não poderia estar fazendo o que ela está fazendo. E aí, Caio, rapidamente, só para pegar um trecho disso que você fala, da questão da nulidade de todo o processo por causa dessa acusação que os ministros fazem, desse, digamos, avanço de sinal da Polícia Federal, que não deveria investigar um ministro sem uma autorização. Isso é real? Toda a investigação do Banco Master pode ser anulada por causa dos desdobramentos dessa investigação que seria incorreta do ponto de vista desses ministros? Um dos desdobramentos, a mudança na relatoria, por exemplo. Não creio que por aí, Márcio. Se a gente pegar o paradigma que a gente tem de grandes investigações de corrupção no Brasil, a Operação Lava Jato, que foi anulada, né, a partir de nulidades encontradas por excelentes advogados durante o seu processo. Se a gente voltar uns 5 anos antes, a Operação Castelo de Areia, que prometia ser uma grande investigação de corrupção, ela também foi anulada porque se entendeu que havia uma nulidade processual. Então agora, nesse caso Master, o que os advogados vão buscar, e são excelentes advogados, a gente está falando da elite da advocacia criminal no Brasil, o que eles vão buscar e já estão buscando são nulidades processuais. Por exemplo, se o Banco Central errou, se a Polícia Federal errou, né? Se houve alguma coisa ali, uma página em amarelo, uma expressão, né? Para justificar essa nulidade. Eu não apostaria que a nulidade estaria aí, né? Porque o que o doutor Andrei fez, o chefe da Polícia Federal, foi criptografei e encontrei uma autoridade com prerrogativa de foro, o ministro Dias Toffoli, e levei
para o chefe do poder, né, que é o ministro Edson Fachin, o que eu encontrei. Né? Não dá para falar que isso foi uma investigação? Não, o que ele fez foi apenas relatar o que ele encontrou, ou parte do que ele encontrou no celular. Mas o que eu acredito, e essa é uma tendência, é de que os advogados vão procurar sim nulidades em tudo, vão procurar um pingo ali onde tiver uma nulidade para arguir, para tentar anular essa investigação. Mas não por aí, não nesse ponto em específico. Quase te cortei, desculpa, Caio. De novo, a gente vai continuar vendo algumas falas publicadas pelo Poder 360 que teriam sido ditas naquela reunião no Supremo Tribunal Federal e algumas muito fortes em relação a esse questionamento à Polícia Federal, especialmente do ministro Zanin, que vem daqui a pouco. Obrigado, Caio.